Continuamos falando sobre esse caso envolvendo o ex-jogador Robinho e para ajudar a nos entender alguns pontos desse processo, do julgamento, de tudo que está acontecendo no STJ, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Caio Ferrares. O Caio é especialista em direito penal internacional e direitos fundamentais. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao 360. Doutor, às vezes é difícil para a população entender, mas o STJ não está julgando se Robinho cometeu ou não estupro. Isso foi julgado pela justiça italiana e ele foi condenado. O que o STJ está julgando é se a pena pode ou não pode ser cumprida no Brasil, porque ele fugiu para cá depois de ser condenado. Na sua avaliação, ele tem que ser preso aqui? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a toda a nossa audiência. Perfeitamente. O que está sendo avaliado agora pela Corte, literalmente, né, agora perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, é se os requisitos formais, se há validade formal para que uma pena da Itália, né, uma sentença estrangeira, seja efetivamente executada e aplicada no Brasil. O que se discute agora, exatamente com a votação do ministro Raul Araújo, é se os requisitos da lei de imigração, se os requisitos da legislação brasileira comportam, aceitam essa homologação e, consequentemente, a aplicação e execução de pena do Robinho aqui no Brasil. A avaliação que eu faço é que é um tema bastante paradigmático, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista internacional, porque ele vai sim estabelecer paradigmas. Do ponto de vista jurídico, é a primeira vez que a Corte Superior se manifesta na sua composição plena, e do ponto de vista internacional, ele vai sim estabelecer balizas de reciprocidade. Então, é muito importante que a gente avalie o resultado desse julgamento. Na minha opinião, os requisitos para a homologação estão previstos, né? E a grande discussão jurídica que vai se travar, imagino que seja exatamente isso que o ministro Raul Araújo vai trazer no seu voto, é sobre a possibilidade da aplicação da lei de imigração, que é de 2013, a fatos anteriores, 2017, perdão, a fatos anteriores de uma condenação de 2013. Essa, para mim, vai ser a grande discussão jurídica que vai ser travada pelos ministros. Se dá ou não dá para aplicar uma lei feita a posteriori. Mas o paradigma que o senhor está trazendo para nós é se o Brasil pode ou não pode se tornar aí o país que é fuga, né, para esse tipo de crime. O nosso analista Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona esse processo de extradição, porque a justiça italiana primeiro pediu a extradição do Robinho e essa decisão foi negada, mas a gente lembra que houve um pedido de extradição do Cesare Battisti que foi autorizado, ele foi cumprir pena na Itália. Por que um caso pode e o outro não? Perfeito. A Constituição Federal, ela veda a extradição de brasileiros natos, ou seja, pessoas que nasceram no Brasil. Ao contrário do caso de Cesare Battisti, que não era um cidadão brasileiro nato. Então, nesse caso, para o cumprimento de uma pena de um crime cometido no exterior, no Brasil, contra brasileiros natos, não há possibilidade da extradição, ou seja, do envio. Estamos perdendo o sinal do doutor, que pena. Bem, gente, será que a gente consegue refazer, Igor Peixoto? Pronto, conseguimos. Doutor, por favor, complete o seu raciocínio. Imagina, perdão. Então, a extradição de brasileiros natos pela Constituição Federal, ela é vedada. O que se avalia agora é a possibilidade de você trazer esta pena estrangeira para o Brasil. Então, o Estado brasileiro não entrega o brasileiro, não entrega, nesse caso em específico, Robinho, mas faz valer a aplicação dessa lei, a aplicação dessa pena aqui em território nacional. E, doutor, só para amarrar, para quem está em casa entender direitinho, se o STJ decidir hoje que sim, ele pode cumprir pena aqui no Brasil, quando Robinho vai para a cadeia? Essa é uma questão bastante interessante, Raquel, que você traz, porque no voto, no dispositivo, que seria o resumo do voto do relator, do ministro Francisco Falcão, ele determina a comunicação imediata à Justiça Federal para a expedição de mandado de prisão, né?
O que isso significa? Significa que, se terminado o julgamento na data de hoje, oficia-se a Justiça Federal de Santos e a Justiça Federal de Santos instaura um processo de execução penal para que aí seja expedido um mandado de prisão. Então, é difícil a gente prever, né, um prazo, mas pela determinação do ministro Francisco Falcão, há, caso o julgamento termine hoje, essa determinação de urgência na expedição do ofício. Né? Não me espantaria que isso fosse feito aí dentro de 24, 48 horas. Agora, cabe lembrar que, se o julgamento não acabar hoje, ou se a defesa apresentar algum recurso e consiga um efeito suspensivo, por exemplo, perante o Supremo Tribunal Federal, aí é evidente que essa decisão fica suspensa, fica aguardando um pronunciamento final para que aí seja expedido o mandado de prisão. Mas da forma como posta pelo voto do ministro relator, essa comunicação deverá se dar imediatamente após a conclusão do julgamento. Perfeito. Então, existe a chance de, depois de concluído o julgamento, ele ser preso entre 24 e 48 horas. Nós conversamos com Caio Ferraris. Caio Ferraris é advogado criminalista, especialista em direito penal internacional e direitos fundamentais. Muito obrigada, doutor,